Olá, essa é mais uma aula do projeto Acessibilizando, a parceria de fomento do CAL São Paulo e realização da Andes. Nessa aula, nós vamos entender as diferenças entre desenho universal e desenho acessível. A arquitetura foi criada pelo ser humano para solucionar a necessidade de um abrigo, de início temporário e posteriormente definitivo. Com a consolidação da cultura sedentária, os primeiros agrupamentos urbanos se tornaram cidades, e os abrigos se transformaram em edifícios, e surgiu a necessidade de planejar e projetar cidades e edificações. O ser humano precisava adotar um padrão para planejar e projetar, e ele adotou a si mesmo, de forma natural, utilizando suas próprias proporções corporais para medir, quantificar e uniformizar aquilo que projetava. A necessidade prática nos levou a adotar formas em razão da função, mas o ócio, fruto do sedentarismo, proporcionou o surgimento das artes, e desta forma, aquilo que deveria ser apenas um abrigo passou a conter outros atributos, como imponência, beleza e significado, de acordo com cada cultura. No Ocidente, o ser humano também precisava adotar um padrão para sua produção artística, e novamente adotou a si próprio, mas a si mesmo perfeito, ideal, dentro de um padrão específico, estabelecido por sua cultura, visto que já se cultuava o corpo perfeito desde antes da antiguidade clássica. Desta forma, a arquitetura passa a ser produzida em função do homem ideal, perfeito, e posteriormente adotado como ideal de beleza, originando assim na Grécia Antiga a primeira padronização da beleza humana de que se tem registro. O culto ao corpo ideal se destaca nas obras dos autores clássicos gregos, e é tão perceptível a fascinação com a aparência corporal que ela é retratada na mitologia grega, através da lenda narcisista, cuja discussão aborda a exacerbação do amor próprio de Narciso e está presente até hoje nos debates filosóficos a respeito do ideal de beleza físico e artístico. O corpo perfeito era tido como o ideal de beleza, e o modelo de beleza ideal deveria combinar a harmonia e equilíbrio, valorizando as medidas proporcionais, o que também era aplicado às artes e à arquitetura. Consequentemente, a arquitetura deveria atender somente aos homens perfeitos, capazes de ir para a guerra, trabalhar e competir, que representavam o ideal de perfeição. A proporcionalidade, equilíbrio e harmonia presente no corpo humano também está presente em toda a natureza. Desde o Egito Antigo, percebe-se na modulação e nas proporções dos edifícios e implantações a utilização de uma referência matemática. Trata-se de uma constante algébrica que foi estudada na Grécia Antiga e que até hoje serve de referência para o entendimento das proporções perfeitas, da simetria, e pode ser considerado o verdadeiro cânone arquitetônico, que é a proporção áurea, número de ouro, ou forma das coisas. Podemos encontrar na obra Os Elementos, de Euclides, citação da proporção áurea, por volta de 300 a.C. Fídias e Platão também debatiam sobre o tema. Descrita pelos pensadores antigos como espiral perfeita, extremamente agradável aos olhos, hoje é chamada pelos matemáticos como o número de ouro. Leonardo Fibonacci obteve o número irracional 1,6180, representado pela letra grega φ, dividindo uma reta em duas partes não iguais e pegando o segmento mais longo e o dividindo pelo segmento menor. Fibonacci encontrou essa constante estudando o crescimento de sua criação de coelhos, como também nas pétalas das rosas, nos caules das árvores e nas conchas em espiral do náutilo, um molusco marinho que, à medida que cresce, sua concha
segue a razão áurea em uma espiral logarítmica. A proporção divina influenciou a construção de catedrais como Notre Dame e de Chartres, o que pode ser comprovado em desenhos de plantas, fachadas e pilares. No Renascimento, Leonardo da Vinci cria o desenho que apresenta o homem em proporções perfeitas, o homem vitruviano. É um desenho que apresenta o corpo humano a partir das proporções ideais. Concebido por meio dos conceitos expostos na obra De Arquitetura, do arquiteto romano Marcus Vitruvius Polio, a ilustração representa o ideal de beleza e harmonia nas proporções. E claramente podemos identificar a utilização do número de ouro nessas proporções. A obra De Arquitetura é um tratado da arquitetura composto por 10 livros, e em seu terceiro livro constam as proporções ideais do corpo humano, necessárias para que um homem seja considerado perfeito ou belo. No século XX, Le Corbusier utiliza a proporção áurea em seus estudos de Homo do Lor, um sistema inspirado nos estudos de Vitruvius e na ilustração de Da Vinci sobre as proporções para ambientes e estruturas, comparando elementos à altura média de uma pessoa, que seria idealmente em torno de 1,75 m a 1,83 m. Portanto, a arquitetura produzida com base na referência humana ideal, endossada pela proporção áurea, foi utilizada para conceber espaços e edifícios com beleza, harmonia e proporcionalidade para serem utilizados por pessoas e grupos sociais que, obviamente, se encaixassem nos padrões de perfeição, beleza e produtividade, tidos como normais para o ser humano, excluindo e segregando durante séculos todas as pessoas que, de alguma forma, estivessem fora dos padrões estabelecidos pela sociedade. Como já vimos na aula sobre acessibilidade e seu impacto na inclusão social, as grandes guerras mundiais do início do século XX surtiram impactos contundentes nas questões de acessibilidade, com milhares de pessoas feridas em combate, com deficiências momentâneas ou permanentes, e que deveriam ser reintroduzidas na economia e atividades sociais, forçando o surgimento de campanhas e programas de reabilitação e reinserção social. Nesse contexto, para a reinserção das pessoas com deficiências em razão das mutilações de guerra, se faz necessária a adaptação de espaços, equipamentos e objetos para se tornarem acessíveis. Porém, esse esforço para a promoção da acessibilidade estava sob a influência de um pensamento, no qual as deficiências deveriam ser tratadas como um problema do indivíduo e como doença, onde a pessoa com deficiência precisava ser tratada para se adequar à sociedade, e não o contrário. E essa cultura ganha ainda mais fôlego e consolidação quando é empregada conjuntamente a abordagem assistencialista ao tema, predominante no século XIX e início do século XX, e ao modelo biomédico da deficiência. E mesmo com todo esse esforço para a reabilitação e reinserção das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no pós-guerra, a arquitetura produzida para o homem ideal encontra o seu apogeu no século XX, quando a estrutura capitalista ocidental, munida de ferramentas como a propaganda, o marketing e o cinema norte-americano dos anos pós-guerra em diante, tem como objetivo a formação do mercado de consumo de massa, através da sociedade de consumo. Desta forma, mesmo com a aplicação de normas, os espaços projetados e construídos não eram pensados para serem usados por todas as pessoas. Os espaços produzidos com acessibilidade eram alternativos ou reservados para serem utilizados somente por pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. A acessibilidade era considerada somente um conjunto de soluções técnicas, normas e tecnologias assistivas voltadas à garantia de que houvesse a possibilidade de acesso e uso a um ou mais lugares, equipamentos e objetos,
por pessoas com impedimentos específicos. Essa foto é um exemplo de solução em acessibilidade de forma pontual. Uma rampa portátil que foi instalada na Biblioteca Pública de Nova York e permitia que usuários de cadeiras de rodas entrassem na filial principal sempre que quisessem, em vez de ter que agendar com um dia de antecedência. A rampa foi instalada a pedido de Richard Match, um escritor de sucesso e tetraplégico do Brooklyn. Match foi um dos primeiros a difundir a visão do movimento dos direitos das pessoas com deficiência na cidade de Nova York. Considerando que as pessoas com deficiência continuaram a ser classificadas como incapazes e inválidas, era muito reduzida a quantidade de locais, espaços, equipamentos e objetos aos quais as pessoas com deficiência poderiam ter acesso. O costume das famílias era manter as pessoas com deficiência protegidas para evitar a exposição constrangedora frente ao preconceito. Dessa forma, eram mantidas em suas residências, muitas vezes escondidas da sociedade por vergonha, ou na proteção do ambiente institucional. Eram raros os casos onde a pessoa com deficiência tinha sua autonomia, independência e eram respeitadas. O presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, nascido em 1882, foi eleito para 4 mandatos presidenciais, sendo o presidente que ficou mais tempo no cargo. Em 1921, contraiu uma doença que na época acreditava ser poliomielite, e suas pernas ficaram permanentemente paralisadas. Enquanto tentava se recuperar, fundou um centro de tratamento em Warm Spring, na Geórgia, para pessoas com poliomielite. E apesar de não poder andar sem ajuda, retomou sua carreira política ao ser eleito governador de Nova York em 1928. Assim, a acessibilidade era especializada e focalizada nos ambientes e locais voltados para a reabilitação e convivência de pessoas com deficiência, tais como clínicas, instituições e outros espaços destinados a esse propósito, além de adaptações promovidas em suas residências. O que acabou por direcionar esse esforço para o que podemos chamar de desenho acessível, com adaptações pontuais e projetos especializados. O desenho acessível é o conceito que busca desenvolver edificações, objetos ou espaços que sejam acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e, em muitos casos, adequá-los a este público específico, produzindo elementos diferenciados. E foi dessa forma que a acessibilidade continuou a ser promovida até a segunda metade do século XX, quando vários movimentos sociais de pessoas com deficiência surgiram pelo mundo, como a Vida Independente e a UPIAS, reivindicando e lutando pelos direitos à independência e cidadania, o que acabou culminando no surgimento do modelo social da deficiência. Mas a promoção da acessibilidade através de adaptações ou elaboração de projeto especializado com soluções pontuais para determinadas situações não está de todo errado. Pelo contrário, é necessária e nós continuamos a adotá-las em alguns contextos. Como nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido. Então deve ser adotada a adaptação razoável, mas sempre tendo como referência as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Em algumas situações, em edifícios tombados e sítios arqueológicos, não é possível promover a acessibilidade de forma plena com a aplicação dos conceitos do desenho universal. Sob o risco de descaracterizar o bem cultural imóvel, só restam soluções que muitas vezes são específicas e diferenciadas, como essa passarela para pessoas com cadeiras de rodas, desenvolvida para melhorar a circulação na cidade de Pompeia, na Itália. Essas soluções devem estar regradas pelas normas, e nós só temos que entender com clareza o que as diferenciam das abordagens realizadas através da aplicação dos conceitos do desenho universal, ferramenta projetual apropriada para a promoção da inclusão social através da acessibilidade. Esse é um exemplo de ônibus onde foi instalada uma plataforma elevatória
que garante condição de acesso às pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida. Diferente do ônibus, já projetado para, com a mesma solução de acesso, atender a todas as pessoas, inclusive as com deficiência ou mobilidade reduzida. Quando optamos por simplesmente posicionar um telefone público na altura certa para uma pessoa em cadeira de rodas ou com nanismo, estamos promovendo o acesso àquele equipamento específico para somente essas pessoas. Diferente desses telefones instalados todos na mesma altura, permitindo que qualquer pessoa utilize qualquer um dos aparelhos. As plataformas de elevação motorizadas, regradas pela NBR 9386, parte 1 e parte 2, são mais um exemplo de solução específica onde não há possibilidade de aplicar plenamente os princípios do desenho universal. No entanto, deve haver um entendimento geral de que temos que esgotar todas as possibilidades projetuais de promover a circulação vertical em um edifício, utilizando soluções que sirvam para todas as pessoas. Em habitações de uso privado, muitas vezes encontramos soluções específicas para um impedimento também específico. A solução poderia ser universal, porém, por desconhecimento dessa possibilidade e no intuito de resolver a problemática vista como individual, as pessoas continuam optando por soluções especiais. A pergunta é: por que devemos acreditar que temos que criar soluções só para aquilo que não é normal? E o que é normal? Normal é ser diferente, e não existe um ser humano que seja igual ao outro. Por que criamos um modelo de produção em massa que iguala o que não é igual? Porque desde a Grécia Antiga, tentamos tipificar o ser humano em um padrão de perfeição, e na sociedade de consumo, o culto à beleza e harmonia do corpo perfeito traz destaque e méritos no grupo social, além de ser perfeito e fundamental para as estratégias de propaganda e marketing voltadas para a formação de mercado consumidor dos produtos oferecidos. A busca pela vida perfeita traz felicidade, e a permanente busca pela felicidade através da elevação do eu e da exaltação do belo, que a cada dia mostram-se mais constantes e presentes na vida das pessoas, são engrenagens fundamentais para a sociedade de consumo, agora catalisada pelas redes sociais. Porque projetamos ambientes à revelia das necessidades reais do usuário, porque é igual da revista? Projetamos para o homem ideal que não é real? A arquitetura não foge à regra, uma vez que é considerada pelo mercado um produto a ser vendido, que inclusive é produzido a partir da aquisição de inúmeros outros produtos, os materiais de construção, que são foco de desejo e fetiche, criado pelas ferramentas de propaganda e marketing do mercado, com o intuito de vender uma produção industrial específica do momento, o que está na moda. Neste modelo, o desenvolvimento econômico e social é regrado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro ao comércio e às grandes corporações, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta em ainda mais consumo. E quem é a pessoa com deficiência na sociedade de consumo? Podemos avaliar que na sociedade de consumo, as pessoas com deficiência não são consideradas como parcela do mercado consumidor, em razão do fato de não serem potencialmente consideradas como produtivas, são vistas como um ônus, como um prejuízo para o sistema capitalista. Consequentemente, a produção industrial não é voltada para o consumo das pessoas com deficiência, nem mesmo a arquitetura. Desse modo, podemos observar que a arquitetura não é e nunca foi produzida de forma democrática, já que, se analisarmos nossa população, veremos a existência de grande biodiversidade humana e diversidade funcional. Ao optarmos por promover acessibilidade em espaços alternativos ou reservados para serem utilizados somente por pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, através de adaptações ou elaboração de projetos especializados,
estaremos dando continuidade a um ciclo histórico de discriminação e segregação social às pessoas que não se encaixam nos padrões estabelecidos como ideais pelo culto milenar à perfeição e à beleza, e atualmente pelo mercado. Como vimos na aula sobre acessibilidade e seu impacto na inclusão social, podemos observar através das estatísticas do IBGE que cerca de 69 milhões de brasileiros têm algum tipo de limitação na mobilidade. Portanto, pessoas com deficiência deveriam ser encaradas como mercado de consumo em potencial. Assim sendo, o mercado e a sociedade é que devem se adaptar às pessoas com deficiência, e não o contrário. Uma conjuntura muito interessante é a simultaneidade com que os conceitos de desenho universal e o modelo social da deficiência surgiram nas últimas décadas do século XX. Ideias que são conceitualmente convergentes e complementares, e, de certa forma, demonstram uma mudança significativa de atitude, fruto do empenho e luta por cidadania e direitos das pessoas com deficiência. O desenho universal democratiza os espaços, ambientes e a utilização de equipamentos e serviços, equiparando as pessoas no exercício da cidadania, sem deixar de produzir espaços, equipamentos, mobiliários e objetos também belos, harmônicos e proporcionais. Basta para isso adotarmos como parâmetro a biodiversidade humana e a diversidade funcional, como a tipologia antropométrica de usuários em nossos projetos. O artigo 55 da Lei 13.146 de 2015 determina que o desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral para a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo. Mas nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada a adaptação razoável, sempre tendo como referência as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. O conceito de desenho universal nasceu em 1961, quando profissionais do Japão, Estados Unidos e países da Europa se reuniram na Suécia com o objetivo de encontrar maneiras de eliminar ou pelo menos minimizar as barreiras existentes no espaço urbano e na arquitetura. O arquiteto norte-americano Ronald Macy era usuário de cadeira de rodas e de respirador artificial, e em 1985 criou a terminologia Universal Design. Segundo Ron Macy, desenho universal é o conceito responsável pela criação de diversos ambientes e produtos que podem ser utilizados pelo maior número possível de pessoas. O objetivo principal do desenho universal é produzir espaços, equipamentos, mobiliários e objetos que possam ser utilizados por todos, na sua máxima extensão possível, sem depender de adaptações ou elaboração de projeto especializado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, atendendo assim à diversidade humana e garantindo melhor ergonomia para todos, tenham eles alguma deficiência ou não. O desenho universal deve ser usado como uma ferramenta no processo projetual, proporcionando múltiplas soluções, e assim promovendo o desenvolvimento de espaços, equipamentos, mobiliários e objetos que possam ser utilizados pelo maior número possível de usuários. O Centro de Desenho Universal da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, sistematizou os conceitos do desenho universal em 7 princípios para pesquisas técnicas, informações gerais e referenciais sobre o tema. Os 7 princípios fundamentais do desenho universal, portanto, são o uso equiparável, o uso flexível, uso simples e intuitivo, informações perceptíveis, tolerância ao erro, com pouca exigência de esforço físico, e dimensão e espaço para aproximação e uso.
Uso equiparável. Os projetos devem buscar atender à equiparação de oportunidades entre os usuários, respeitando a capacidade das pessoas. Deve atender à maior variação antropométrica possível, ou seja, acomodar dentro desta lógica o maior número de pessoas de diferentes características físicas. Quais são os preceitos do uso equiparável? Fornecer as mesmas condições de utilização a todos os usuários. Estas condições devem ser idênticas. Quando não possível, podem ser equivalentes. Evitar segregar ou estigmatizar os usuários. Garantir as mesmas condições de privacidade, proteção e segurança. Ser atraente para todos os usuários. Uso flexível. O projeto deve atender a uma larga escala de preferências e habilidades individuais. Quais são os preceitos do uso flexível? Permitir diferentes maneiras de uso, atender a destros e canhotos, facilitar o uso exato e preciso e permitir a adaptabilidade ao usuário. Uso simples e intuitivo. O desenho do objeto deve ser de fácil compreensão para seu uso, não dependendo da experiência do usuário, nem de seu conhecimento intelectual, habilidades com a língua ou do seu nível de concentração. Preceitos do uso simples e intuitivo. Eliminar a complexidade desnecessária. Ser condizente com as expectativas e com a intuição dos usuários. Disponibilizar a informação de acordo com a ordem de prioridade. Informações perceptíveis. As informações devem ser transmitidas de forma eficaz aos usuários, não dependendo de circunstâncias ambientais ou de habilidades sensoriais dos usuários. Quais são os preceitos das informações perceptíveis? As informações devem ser apresentadas de diferentes formas. Haver redundância. Ampliar ao máximo a legibilidade da informação essencial. Utilizar modalidades diferentes como cor e textura. Diferenciar os elementos de maneira que possam ser facilmente descritos e compreendidos. Compatibilizar o projeto com a variedade de técnicas e de dispositivos que possam ser utilizados pelas pessoas que possuem limitações motoras e sensoriais. Tolerância ao erro. O projeto, em sua concepção e a escolha de materiais, deve minimizar os perigos e as consequências indesejáveis provocadas por ações acidentais ou involuntárias. Preceitos da tolerância ao erro. Fornecer avisos quanto aos perigos e aos erros. Tornar mais acessíveis os elementos mais usados. Eliminar, isolar ou proteger os elementos mais perigosos. Fornecer características que indiquem como se livrar das falhas. Desestimular ações inconscientes de tarefas que requeiram vigilância ou maior atenção. Portanto, alertar quando há possibilidade das pessoas agirem no automático. Esforço físico mínimo. O espaço ou objeto projetado deve garantir o uso eficiente e confortável com o mínimo esforço possível, garantindo, assim, a redução da energia necessária para a utilização dos espaços, ambientes e produtos pensados com este conceito. Preceito do esforço físico mínimo. Permitir que o usuário mantenha uma posição neutra do corpo na utilização do objeto. Usar o mínimo de força física para atingir o objeto. E minimizar ações repetitivas e estimular o esforço físico sustentável. Dimensão e espaço para aproximação e uso.
O dimensionamento do espaço para aproximação e alcance para a manipulação e o uso devem ser apropriados e adequados, independente do tamanho do corpo do usuário, sua postura ou mobilidade. Quais são os preceitos da dimensão e espaço para aproximação e uso? Garantir que a visão esteja desobstruída para os elementos importantes. Fornecer espaço adequado para o uso de dispositivos assistidos ou que necessitem de auxílio de outras pessoas. Que tenham variações para a altura das mãos. Que o alcance e o manuseio de componentes, objetos ou elementos estejam confortáveis. Nós atribuímos ao termo desenho universal a ideia de que ele deva atender a toda e qualquer pessoa. E isso é um grande equívoco. Devemos nos restringir à ideia de que o termo desenho universal caracteriza a intenção de atender ao maior número de pessoas possível e não a todas as pessoas. Porque mesmo que todo o esforço técnico seja invocado com o objetivo de atender a todos, o conceito literal de atendimento a toda a humanidade é utópico, é impossível. Em uma apresentação feita por Holmes em 19 de junho de 1998, na Universidade de Hampstead, em Nova York, ele afirmou: todos nós nos tornamos deficientes à medida que envelhecemos e perdemos a capacidade, quer queiramos admitir ou não. Muito obrigado e até a próxima.